Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz para todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço para todo o Brasil. Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, em todos os lugares do Brasil. Um muitíssimo obrigado onde quer que você esteja. Quero agradecer também a atenção dos nossos amigos que moram fora, em outros países e que acompanham Chamados a Despertar. Um muitíssimo obrigado, a atenção de todos vocês, um forte abraço. E para todos vocês que me ouvem, eu sempre digo que é uma enorme satisfação falar para todos vocês. É uma honra para mim. Quero agradecer as ajudas que os nossos amigos nos enviam, nos mandam. Muito obrigado, em meu nome, da Fabiana e de nossa família. Agradecemos de coração. Pessoal, eu ainda estou gripado, eu estou rouco, acredito eu que seja mais rouco do que eu estava antes, mas eu vou procurar pronunciar as palavras de maneira mais arredondadas. Se eu perceber que eu disse alguma palavra que não foi de uma certa fácil compreensão, eu voltarei a refalar essa palavra, mas eu quero agradecer e peço um pouquinho de compreensão, tá bom, pessoal? Ainda tô gripado, tô rouco, a garganta ainda doendo. E para piorar, aqui em Uberlândia hoje resolveu fazer frio. O frio resolveu chegar aqui. A gente não é acostumado com isso aqui não. Uberlândia é uma cidade extremamente quente e abafada, né? De vez em quando a gente conversa com o pessoal que mora aqui, pessoal de origem de Belém do Pará, e o pessoal fala pra gente aqui, tem muitas pessoas que são norte, nordeste, que moram aqui em Uberlândia, e o pessoal costuma brincar, fala, pô Marcelo, brincadeira que esse sol aqui, lá no norte a gente anda, é quente, mas tem muito vento, muita ventilação, a gente anda sem camisa, no sol assim, e você anda tranquilo, tem, né, vento para te arejar. Mas aqui não dá não, Marcelo. A gente tira a camisa, o sol aqui queima, ele arde. Parece que tá fritando a pele. Aqui não dá pra ficar sem camisa, não. Aí eu fico assim, poxa, né? Porque aqui realmente você põe a pele no sol, ela arde, ela chega a queimar. O sol aqui é esquisito, mas não era assim não. Há muitos anos, Uberlândia sempre foi uma cidade fresca, né? De um clima fresco e frio. Mas começaram a construir muitas usinas aqui na nossa região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, e isso abafou principalmente a cidade de Uberlândia, que passou a ser uma cidade extremamente abafada, sem ventilação, uma cidade quente. Então é raro a gente ter frio. Quando o frio vem, ele vem para arrebentar, fica ali 1, 2, 3 dias e vai embora. E o frio chegou, né, Fabiana? Chegou. Tá complicado, não tá? Bastante. As canelinhas chegam a tremer assim, ó, não é acostumado com o frio, aí as canelas tremem, mas depois a gente vai dormir, põe uma meinha no pé, né, joga mais uma cobertazinha na cama, gruda igual carrapato um no outro, né, Fabiana? Hoje é dia de nós dormir grudadinho igual carrapato, né? Pois é. E aí a gente se aquece. Mas, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Pessoal, eu recebi alguns links de alguns amigos nossos que viram um vídeo em um outro canal aqui no YouTube, um canal de contos, né? De contos, as pessoas mandam relatos para a pessoa ela pega o conto, ela faz uma narração ali até bacana, coloca uma trilha sonora, um fundo sonoro assim que você interagindo com a voz do locutor e ouvindo a trilha sonora, tem nem que dar umas arrepiadas legal, arrepia de boa mesmo a nuca. E o que acontece? Houve um relato nesse canal, né, que fala de contos, e tem uns causos bem legais. Me lembra quando eu era criança, aqui em Minas Gerais, o bom mineiro ele é um bom contador de histórias, sempre tem alguém na família que gosta de contar causos, histórias, vivências, e aqui em Minas geralmente você senta perto de uma pessoa mais velha e você pode ter certeza,
ela vai ter muita história para te contar, muita mesmo. E isso é geral. E o que acontece? As pessoas viram um relato deste canal de uma pessoa que enviou para o dono desse canal de contos, né? Contos de suspense, fala lobisomens, chupacabras e muitas coisas legais. E o pessoal falou, Marcelo, assiste essa narrativa do começo até o fim, e será que você poderia expor a sua opinião, expor o que você pensa, o que você acha, o que você deduz, né? Porque na narrativa é só uma narrativa muito legal, interessante, mas o pessoal me pediu como eu interpretaria a experiência narrada ali. Então eu topei, falei, não, faço sim. Eu digitei a narrativa, o relato, né? E vou ler o relato e a gente vai batendo um bate-papo gostoso, descontraído, né? Vou expor as minhas opiniões particulares e se elas servirem para você, se você ver alguma coerência dentro daquilo que você pensa ou sente ou deduz, tranquilo, fique à vontade, né? Se você, eu não vejo por esse lado, todo respeito à sua opinião. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou evitar de dizer o nome da pessoa, porque a pessoa, ô gripe, a pessoa ela confiou ao dono do canal que fez o relato seu nome e por respeito por ambos, tanto ao dono do canal quanto à pessoa que relatou, eu não vou pronunciar nome, então eu vou colocar um nome fictício, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, eu vou fazer toda a leitura sem fazer comentário algum. Eu irei ler o relato e depois da leitura, aí sim eu vou vir trazendo algumas passagens, se for preciso, e vou dar a minha opinião, meu parecer, o que eu sinto, o que eu acho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, você que preste atenção, mesmo porque minha voz está bugada, ela está rouca por causa da gripe, então às vezes eu posso pronunciar e talvez não fique claro, né? Então peço um pouquinho assim mais de atenção para você ouvir o relato, tá bom? Vamos lá então, eu vou começar agora. Meu nome, né? A pessoa cita seu nome. Hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Olha só, a pessoa tem 93 anos de idade. Não, não tem jeito não. Eu já tô comentando o vídeo em vez de eu ler. Então, mas esse cara, eu vou te falar, mania, né? Meu nome, né, o nome da pessoa. Hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, morava com minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequenina cidade de Mesópolis, estado de São Paulo. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e meus irmãos o ajudavam nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais, porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo não havia numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até o outro sítio, no qual foi construído uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava de uma cidade para outra. Era uma vida dura, mas sinto muitas saudades daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã meu pai encontrou um boi no seu rebanho, morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal. Só que, estranhamente, ele não tinha nenhuma gota de sangue, nada. Havia apenas 2 pequenos furos do lado direito
de seu corpo. Furos bem redondos. Meu pai estranhou aquilo, mas como não conseguiu descobrir o que era, ficou cismado com o fato e apenas deixou para lá. Para lá. Passada uma semana do acontecido, meu pai encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias. O boi, assim como o primeiro, também não tinha em seu corpo sangue. Possuía os mesmos tipos de furos que o primeiro em seu corpo. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região. Era praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com nossos cachorros latindo bravos, né? Latindo bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle que tinha em casa e saiu com um lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu mesmo assim. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado e ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando no mato próximo a ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. De repente ele olhou meio de longe com a luz do luar. Viu no mato próximo, uma criatura de mais ou menos uns 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé. E quando ela se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos, como se estivessem acesos. E foi neste momento que meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar só de manhã, porque aquilo não deveria ser desse mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, não tinha medo de nada. Ele era alto e forte, com um ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum. Mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente comuns. Era de um tipo de animal com 2 patas com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Ia em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho e amigo, o senhor João, contando o que havia acontecido no sítio. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o senhor João contou que naquela forma, mas que o senhor João contou não daquela forma, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficaram latindo a noite toda. Foi aí então que meu pai convidou o senhor João para sair em uma caçada. Foi aí que meu pai convidou o senhor João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio, meu pai não quis, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, logo pela manhã saímos,
Eu, meu pai, meu tio Augusto e o amigo e vizinho nosso, senhor João, saímos atrás daquela estrela, daquela estranha criatura. Meu pai levava um rifle e o meu tio e o senhor João levaram cada um deles uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta através de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o senhor João nos chamou para nos mostrar algumas pegadas diferentes que ele havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio na noite em que meu pai avistou e atirou na criatura. Então meu pai disse que a criatura deveria estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente após os 100 metros, elas desapareceram. Meu pai, meu tio e o senhor João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura. Resolvemos voltar para casa. Chegando em casa, minha mãe já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar numa outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois, meu pai surpreso encontrou outro boi morto em sua pastagem e pelos sinais havia sido morto do mesmo modo que o anterior. Haviam, como anteriormente, 2 furos e nenhuma gota de sangue em seu corpo. Meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Já era tarde demais para resolver isso. Então chamou... Não, meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era tarde demais para resolver isso. Então chamou novamente seu João e disse: vamos atrás da criatura, mas vamos à noite, já que é nessa hora que ela atacava. Minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse. Mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada, disse que estava resolvido e que iria resolver aquele problema e que não queria ver mais seus animais mortos. Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da estranha criatura que estava atacando o nosso gado. Como anteriormente, meu pai, o senhor João e o meu tio levaram suas armas. Meu pai e seu João levaram uma tocha cada um. Eu e o meu tio um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois como ele atacava à noite, meu pai imaginou que ele não deveria estar longe. Andamos tentando procurar rastros, mas não encontramos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em um lugar mais claro, resolvemos fazer uma pausa e acender uma fogueira. Devia ser por volta das 10 da noite. Então ficamos ali conversando um pouco, sempre de olho em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar. Nos dirigimos em direção ao rio pequeno que cruzava naquela floresta. Ali começamos a procurar mais vestígios, até que uma certa parte da margem, meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente e eram recentes. Então a criatura provavelmente deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais estavam indo para a floresta,
Mas como antes, misteriosamente, elas desapareceram. Meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdia as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos. Quando nos aproximamos do barulho, ele cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada a não ser o Sr. João e o meu tio, que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa havia estado ali. Meu pai preparou seu rifle e os outros sacaram suas armas, ficando com mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata logo adiante. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu estava suando frio de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que existia ali. Sendo que mais adiante, onde existia muito mais árvores de onde estávamos, a escuridão aumentava devido à não presença da pouca iluminação da lua. Foi aí, então, que aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não esquecerei por toda a minha vida, mesmo tendo hoje 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de gravetos se quebrando, em seguida algum tipo de gruído. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando e lentamente demos mais alguns passos bem lentos e com cuidado em direção aos sons. Foi quando, olhando para a escuridão da mata, com auxílio das tochas e lampiões, e apenas alguns metros à frente foi que vimos aquilo. Tinha os olhos vermelhos parecendo acesos. Parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas. Tinha aproximadamente de 2 a 2,5 metros de altura. Seu corpo parecia como de um jacaré, só que mais liso, parecendo úmido. Suas mãos ou patas tinham garras enormes e seus dentes pareciam com aqueles de dinossauros dos filmes, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro, tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos, acredito eu, de tanto medo. Voltando. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro, tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos, acredito eu, de tanto medo. Ficaram paralisados, todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, ela se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas nos pés, desaparecendo na mata. Meu pai, meu tio, seu João atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois com a velocidade que ela desapareceu não daria para acertá-la. Ficamos sem falar por algum tempo e eu comecei a chorar. Chorar. A voz está falhando. É vergonhoso, eu sei, mas não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele, em suas crenças, aquilo
Não deveria ser desse mundo. Voltamos rapidamente para casa, todos em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o seu João passou o resto da noite em nossa casa, com medo de voltar para seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Nós contamos para nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam, e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio demo que estava na floresta. Passados algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto no nosso pasto, e algum tempo depois, mais um no sítio do senhor João. Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e baixava a cabeça balançando de um lado para o outro. Em outras noites, ao longe, ouvimos um tipo de urro vindo da floresta e ficávamos imaginando que deveria ser essa estranha criatura que estava por lá. Alguns meses depois não ouvimos mais nada. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora. Talvez procurado outro local para habitar. Isso nunca saberemos. Meu pai e o seu João evitavam falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Eu acreditei que fui o mais afetado com tudo aquilo. Tive pesadelos por vários meses, tinha pânico de chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu em minha vida. Eu não posso simplesmente apagar da minha mente. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme, com olhos vermelhos e corpo de jacaré, de onde veio e o que queria e para onde foi, jamais saberemos. O que eu sei com certeza é que neste mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe e pode estar mais perto do que nós possamos imaginar. Bom, vamos lá, pessoal. Eu dei uma pausinha para me dar uma olhada na goela, porque eu tô falando, a garganta tá coçando. Mas eu preparei um copinho d'água ali. Na hora que ela dá uma coçadinha, eu viro um gole na goela. Mas vamos lá. Viram que relato impressionante, legal, né? Quantos de vocês aí já não ouviram isso aí também? Né? Principalmente, eu falo assim, eu, como a Fabiana, a gente aqui em Uberlândia, então a gente sempre tem parentes que moram em fazenda e roças. Pessoas que moraram muitos anos, muitas décadas, e a gente ouvia inúmeras histórias. Eu tinha um tio que gostava de colocar um tio avô, gostava de colocar os sobrinhos, todos para contar história, e ele toda a vida morou em roça, fazenda, e contava cada caos. E eu também tenho outros parentes que moram em fazenda, tia, tio, e contam coisas muito interessantes também. E assim também é com vocês. Quantas histórias vocês aí já não ouviram de um parente, de um conhecido da família, mas sempre a pessoa com aquele lado, aquela visão religiosa, não é verdade? A pessoa coloca a visão religiosa ali, então passa a ser tudo obra do cramunhão, e todo mundo dá crédito só para ele. Então vamos lá, eu quero fazer um relato como que eu interpretaria esse relato, essa experiência, tá? Então vamos lá, paciência com a minha voz e vamos lá. Meu nome, né, não vou citar o nome da pessoa, hoje tenho 93 anos de idade, olha só, 93 anos de idade, já é uma pessoa bem avançada em anos de vida, né? Quando eu era jovem, ou seja, 93 anos jovem, né? Quando eu era jovem, morava com minha família no interior de São Paulo, né?
Um beijo muito grande para todo o estado de São Paulo, em um sítio próximo à pequena cidade de Mesópolis, estado de São Paulo, quando jovem. Então isso passou há muito e muito tempo atrás. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e meus irmãos ajudavam nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais, porcos, galinhas e cavalos. O típico lidar, né? O lido diário, quem mora no campo. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, né? Sendo que tínhamos leite puro à vontade, devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo não havia numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até outro sítio, no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava de uma cidade para outra. Era uma vida dura, mas sinto muitas saudades daquela época. Bem, tudo começou quando, em uma certa manhã, meu pai encontrou um boi morto no seu rebanho, né? Encontrou um boi no seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal, ou seja, o corpo do animal estava preservado. Então não tinha sinal de ataque, que geralmente os animais atacam, tipo onça, atacam para comer. Então eles dilaceram o corpo do animal, do boi. Então não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal. Então ali o boi estava deitado, estava morto, mas sem sinal aparente. Olha só. Só que estranhamente ele não tinha nenhuma gota de sangue. Ou seja, algo ou alguém matou esse boi. Pode ter sido, se for no caso de um ataque reptiliano ou alienígena, geralmente eles retiram sangue do ser ainda vivo. Porque no momento da morte existe ali uma geração de energia que é transmitido como se fosse uma naftalina. Naftalina, buguei. Como se fosse adrenalina, né? Naftalina, sou eu mesmo. Uma adrenalina que algo que vai ali junto ao sangue, que é descarregado junto ao sangue. E eu falo também de ondas energéticas espirituais. Então eles podem retirar esse sangue com um dispositivo tecnológico, algum equipamento pela qual possa retirar para eles, né? O que eu achei interessante é porque diz assim, não começou numa certa manhã, o rebanho, né, encontrou um boi morto, não tinha nenhum sinal de ataque de animal, ou seja, o corpo não estava dilacerado, rasgado, né, arrebentado, só que estranhamente ele não tinha nenhuma gota de sangue, não tinha nenhuma gota no animal, nada. Havia apenas 2 pequenos furos do lado direito do seu corpo, como que, por exemplo, alguma sonda, a gente pode, vamos simplificar o linguajar, 2 mangueirinhas ou 2 agulhas grossas que possam ter enfiado numa região ou em uma determinada parte do corpo mais precisa, onde pudesse ser extraído esse sangue. Há de se pensar, né? Então, assim, estranhamente não tinha nenhuma gota de sangue, havia apenas 2 furos do lado direito do corpo. Furos bem redondos, presta atenção, bem redondos. Meu pai estranhou aquilo, mas como não conseguiu descobrir o que era, ficou cismado com o fato e apenas deixou para lá. Passada uma semana do acontecido, meu pai encontrou outro boi morto na mesma circunstância. O corpo preservado, sem nenhuma gota de sangue, e com os 2 furos do lado do boi, né, e bem redondos. Aí fala assim como o primeiro também não tinha em seu corpo, não tinha sangue em seu corpo. Possuía os mesmos tipos de furos que o primeiro em seu corpo. Beleza. O local onde os bois foram mortos eram perto de uma grande mata que tinha na região, ou seja, os bois estavam pastando, né? À noite eles dormem, né? Deitam, dormem.
já morou ou já visitou fazendas, roças, os animais, os gatos ficam deitadinhos ali durante a noite. Alguns ficam lá em pé comendo e passam a noite ali. Então, assim, o local de onde os bois foram mortos eram perto de uma grande mata. Ó, mata que tinha na região, de uma grande mata. Era praticamente uma floresta, ou seja, mata fechada. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com nossos cachorros latindo bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então, ó, preste atenção nisso. Alguém próximo à nossa casa. Ai, quando a gente tá gripado, a gente vai beber. A água parece dar uma engolida, enforcada no pescoço. Mas continuando. Como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle que tinha em casa e saiu com um lampião para dar uma olhada. Olha só, lampião, né? Embora ainda por tradição, muitas pessoas que moram no campo ainda utilizam lampião, se bem que hoje em dia é algo que, creio eu, que ninguém mais faz uso, depois que temos as lanternas. E hoje a gente tem lanternas de LED e tem lanternas igual aquelas lanternas pequenininhas, tipo militar, que você ilumina, que o trem vai longe, né? No dito mineiro, o trem vai longe. Então é algo bem antigo, né? Era uma fonte de iluminação bem antiga. Então, meu pai pegou um rifle que tinha em casa e saiu com um lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu mesmo assim. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia tirado e ele olhou com os olhos arregalados, né? Arregalados, e contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos. Quando no mato, lá no mato, né? Quando no mato, próximo, ele escutou um barulho. Então ele iluminou com um lampião, mas não dava para enxergar direito, porque lampião não tem uma boa iluminação como uma lanterna, e principalmente as lanternas de hoje. De repente ele olhou meio de longe com a luz do luar, né? Porque geralmente quando tem lua cheia, a lua tá bonita lá no céu, fica bem iluminado mesmo, dá para se ver. De repente ele olhou meio de longe com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos uns 2,5 metros, né? Bem alto, 2,5 metros. Andando ereta de pé, ou seja, estava andando igual a gente, em pé. Por que criatura? Porque ele viu que não era um ser humano. Então ele levou, porque criatura é aquela que está andando em pé, com as 2 pernas, igual nós. Ereta de pé, e quando ela se virou para meu pai, né, que ela se virou, seus olhos eram vermelhos, como se estivessem acesos. Então, né, fica aquela luz parecendo que é uma luz iluminada. E foi nesse momento que meu pai atirou e voltou para casa assustado. Imagina você. Você tá ali, você mora na roça ou numa fazenda, provavelmente tem aquele espírito religioso que todos, como eu já disse, todos nós nascemos e somos induzidos a isso. E você vê uma criatura que não é humana, você fala, pô, que não é humano, né? E de repente a criatura olha para você, você ouvir assim, e os olhos dela parecem que tá aceso, fala, é o capeta, é o demônio, né? É o cão, é o cão, é o cão. Aí o que acontece? É o cão chupando manga, mas se bem que o cão chupando manga é até bonitinho, conforme for o cão, né? Então aí você olha assim e fala, é o cão. Aí o que acontece? A pessoa fica assustada. E por mais valente que seja, nessas horas as pernas bambeiam. Mas continuando. Perguntamos se ele tinha acertado, ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar
só de manhã, porque aquilo não deveria ser desse mundo. Ou seja, ele viu e falou, peraí, isso aí não é gente não, isso é o capeta, não é desse mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada. Geralmente tem uns caras aí nas fazendas, nas roças, que os caras é valente pra danado. Nego, né, luta até com onça se deixar. Tem uns caras uns cara do campo aí que os homens é meio ignorantão. Então, cita é mais ou menos a característica do pai dele, né? Então eu falo, ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada. Que não tinha medo de nada. Ele era alto, forte, né? E com ar de imponência, né? Tipo assim, deixa comigo que eu vou, o que tá acontecendo? Pega a arma, Jesus! Aí imagina, né? No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai disse ter visto a criatura. Porque às vezes o tiro podia ter acertado, né? Olhamos em volta e não encontramos sangue algum. Mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente comuns. Comuns por quê? De animais que andam livres, soltos na mata, né? Era de um tipo de animal com 2 patas e 5 dedos longos. 5 dedos longos. Parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio, né? Aquela floresta que ele disse. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho e amigo, o senhor João, contando o que havia acontecido no sítio. Meu pai perguntou se havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o senhor João contou que naquela forma, jamais, daquela forma não, né? Mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa. Tudo bem. Com um grunhido e os cachorros ficaram latindo a noite toda. Foi aí então que meu pai convidou o senhor João para sair em uma caçada tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois. Eu muito curioso, né? Então perceba, se você for assim começar a perceber o texto, eu daria mais ou menos ali de 14, 15, 16, 17 anos para essa pessoa. Intermediário nessas, eu deduziria mais ou menos nessa faixa etária. Talvez menos. Talvez menos, uns 12 anos, né? Uns 10 anos de idade. E é jovem. Então fala, né? Foi aí que então meu pai convidou o senhor João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio meu pai não quis. Não, moleque, fica aí que isso aí é coisa pra gente adulta e você é meu filho, eu vou pôr você vou arriscar sua vida. Eu não sei que nem que tem lá não, pai, mas eu quero ir. Não, mas você não vai não, menino. Pai, mas pelo amor de Deus, deixa eu ir, pai, eu quero ir com você. Deixa eu ir, com o senhor, né? O pessoal da roça é até mais educado que o pessoal da cidade. Que geralmente você vai falar com o filho, ô Fulano, o quê? Ô Fulano, você fala, ô pai, você sabe que não é assim. Na minha época, minha mãe falou, Marcelo, senhora mãe. Marcelo, tá, a senhora quer que faça assim? Tudo bem, minha mãe. Né? Hoje em dia você já fala, o quê? Até grita, né? Aí você fala assim, você fez, não fiz nada não, é você que falou que não era para fazer. É desse jeito a juventude. Mas aqui, né, os moldes antigos são mais valiosos do que os atuais. Então, é desse jeito assim, né? Então vamos lá. Foi aí que meu pai convidou o senhor João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo a princípio. Meu pai não quis, né? Todo pai não quer que seu filho se exponha a isso, mas acabou deixando, né? É aqueles filhos que fazem inferno na cabeça da gente. Você fala assim, mulher, então vai, vamos. Nossa, é chato demais, vamos. A gente acaba fazendo isso. Então, no dia marcado, logo pela manhã, saímos. Eu, meu pai, meu tio Augusto e o meu amigo, meu pai, tio Augusto e o amigo e vizinho nosso,
Senhor João. Saímos atrás daquela criatura. Meu pai levava um rifle e o meu tio e o Sr. João levaram cada um deles uma garruncha. Então, olha só, armas bem antigas, de uma época bem antiga. Hoje, os negros saem com escopeta, 12, né? A 12, 38, 765. Então, hoje em dia tem mais, tá mais sofisticado, mas vocês percebam que a narrativa nos induz a uma época muito atrás, muito passada, né? Então, meu pai levava um rifle e meu tio e o Sr. João levavam, cada um deles, uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho, né? Criança aguça a curiosidade de criança. Adentramos, ou seja, entraram pela floresta através de pegadas, mas não encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o Senhor João nos chamou para nos mostrar algumas pegadas diferentes que ele havia encontrado, né? Olha aqui, fulano, que pegada, mas pegada estranha, né? Eu nunca vi uma pegada. Isso não é onça, é uma capivara. O que é isso? Aí não sei não, só, mas estranho aqui tá estranho demais, mas tá mesmo aí. E o pessoal, né, de roça conhece. E o pessoal de roça conhece mesmo. O pessoal de roças eles é foda mesmo. Eles sabem, né? Tá acostumado com os bichos. Se um cara que mora na roça fala assim, não sei o que é essa pegada, você já começa a ficar preocupado, viu? Você já começa a ficar preocupado, ficar pensando, porque se eles não souberem, tá lascado. Quem sabe. Aí, né, continuando, vamos lá. Então, João nos chamou para nos mostrar algumas pegadas diferentes que ele havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos no sítio, na noite que meu pai avistou e atirou na criatura. Então meu pai disse que a criatura deveria estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente após 100 metros elas desapareceram. Como que do nada, para uma pessoa que é mateira, né, do mato, ela sabe andar, ela sabe identificar, ela sabe estudar a folhagem, se alguém passou, se o capim está deitado, as pegadas, como que de repente uma pegada some do nada. Será que esse ser não poderia ter dado um grande salto? Ou ele poderia ter saltado para o lado para uma das árvores? Né? Então vamos seguindo. Então meu pai disse que a criatura deveria estar por perto, seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente após 100 metros elas desapareceram. Meu pai, meu tio e seu João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, né? Rapaz, mas... Ué, o que aconteceu aqui? Mas sumiu, só. Mas a pegada sumiu, fulano. Ué, compadre, sumiu, como é que some assim? Aí, né? Ficaram curiosos, porque não é algo que acontece. Igual eu falei pra vocês. Se vocês já estiverem no meio de uma mata, com pessoas do campo, e a pessoa começar a ficar meio assim... duvidosa, o que está acontecendo, alguma coisa estranha está para acontecer, você começa a botar suas barbas de molho, que é o bicho está pegando. Mas continuando. Bem, andamos por mais algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura, resolvendo voltar para casa, andando na mata, estando sujeito a serpentes, onças e outros animais, na noite, né? E na ânsia de buscar saber que criatura é aquela que estava matando o gado. Mas para você andar à noite, na época, com lampião, né, andando na mata fechada, esses eram macho mesmo. Esses eram macho. Esses eram corajosos, né? Hoje em dia aí, manda um caboclinho atravessar um terreno baldio à noite aí pra você ver. Se o neguinho não vai, chega na metade do caminho e volta correndo. Mas vamos lá. Chegando em minha casa, minha mãe já preocupada nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar numa outra hora. Ou seja, vou outra hora procurar isso, ou seja, vou acabar procurando mais nada, isso pra lá. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois,
meu pai, surpreso, encontrou outro boi morto em sua pastagem e pelos sinais havia sido morto do mesmo modo que o anterior, ó, repetindo o modo ou sistema operacional de agir do ser, matando os bois como da primeira vez. Havia, como anteriormente, 2 furos e nenhuma gota de sangue em seu corpo. Meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era tarde demais para resolver isso. Então chamou novamente o Sr. João e disse, Sr. João, é o seguinte, agora eu não aguento mais, já demorou demais, já dei chance demais para a criatura, vamos atrás, nós vamos resolver isso agora. Então pera aí que eu vou pegar as armas ali e nós vamos atrás. Beleza, né? Minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse, mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada, disse que estava resolvido e que iria resolver aquele problema e que não queria mais ver seus animais mortos, ou seja, já estava no limite. Então, no início da noite, no dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da criatura que estava atacando o nosso gado. Como anteriormente, meu pai, o Sr. João e meu tio levaram suas armas. Meu pai e o Sr. João levaram uma tocha cada um, e eu e meu tio um lampião. Olha só a precariedade, porque era o que se tinha na época, no tempo, né? Atrás. O lampião era o sistema de iluminação mais avançado, digamos assim, que tinha. Então, arremete muito até parecido com os tempos coloniais do Brasil, onde era tocha, né, e utilizando o lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, ou seja, entrou dentro da mata fechada. Pois como ele atacava à noite, meu pai imaginou que ele não deveria estar tão longe. Andamos tentando procurar rastros, mas não encontramos, isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Quando, em um lugar mais claro, resolvemos fazer uma pausa e acender uma fogueira. Devia ser por volta das 10 da noite. Então ficamos ali conversando um pouco, né, para descontrair, sempre de olho em volta. Então não estava tão descontraído, né? Você está conversando, pois é, fulano, não sei o que lá, não, mas é engraçado, né? Pera aí, não sei o que lá, você escutou? Não, deve ter sido uma coisa. Bom, fulano, mas aquela história lá, certo, descontraído, né? Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30 proseando, como dizia meu pai. Encerrando o descanso, voltamos a andar. Nos dirigimos em direção ao rio pequeno que cruzava naquela floresta. Ali começamos a procurar mais vestígios, até que de uma certa parte da margem, meu pai nos chamou e mostrou. Vem cá, olha aqui, né? E nos mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos vistos anteriormente e eram recentes. Será que eles não estavam sendo observados? Eu acredito que sim, né? Será que não, eles não eram eles que estavam sendo observados e estudados? Há tempo, né? Já devia estar observando há muito tempo. Pois é. Parece aquele filme do Predador, né? Parece o filme do Predador. Igualzinho. Ali começamos a procurar mais vestígios. Até que uma certa parte da margem meu pai nos chamou e mostrou eram as mesmas pegadas que havíamos vistos anteriormente e eram recentes. Então a criatura provavelmente deveria estar por perto e observando eles. Né? Eles é que estavam sendo estudados. Seguimos as pegadas as quais estavam indo para a floresta. Mas como antes, misteriosamente elas desapareceram, dando indício de que algo propositalmente se omitiu ou se escondeu deles, porque estava observando eles. Meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdia as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Então vamos voltar lá para trás, vamos começar lá de onde elas começou, porque aqui sumiu. Então vá, né? Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo, ou seja, algo se estava movendo perto deles, né? Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém
ou algo se deslocando. Ou seja, estava perto. Para você ouvir, falou para a pele, está perto. Então estava, no meu entender, observando eles na espreita, vendo o que eles estavam fazendo, né? Até onde eles iam, se eles não iriam até uma determinada região onde para esses seres não era interessante que eles fossem. Eles estavam vigiando eles, os passos, para ver até onde eles iriam. Será que não era isso? É o que eu estou assim imaginando. Mas vamos continuar. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não vimos nada, a não ser que o Sr. João e o meu tio encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa estava ali. Meu pai então preparou seu rifle e os outros sacaram suas armas, ficando com mais atenção e cuidado, ou seja, a fera estava próxima. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Eles ficaram imóveis, ali quietos, e não estavam fazendo barulho. Então, seres que estavam observando ele, será que não estavam quietinhos ali observando? Às vezes até de trás deles, né? Ou em cima de uma árvore ali observando, quem sabe? Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata logo adiante. Logo adiante é perto, né? Mais à frente. Nos dirigimos com cuidado até lá. Mas eles eram machos, né? Rapaz do céu, eu não ia não. Eu também não. Desse jeito não. Não sabendo, eu não ia não. Esses eram machos mesmo. Põe macho nisso, com M maiúsculo. Nem é preciso dizer que eu estava suando frio. Não precisa não. Mas eu já estou imaginando, né? Nem é preciso dizer que eu estava suando frio de tanto pavor que senti naquele momento. Por vocês ter suado frio naquele momento de pavor, te dou os parabéns. Muitos ali já teriam corrido ou desmaiado. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que existia ali. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária, ou seja, uma trilha abandonada que ninguém passava por ali mais. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existiam muitas árvores, muito mais árvores do que onde estávamos, ou seja, a mata fechou mais ainda. A escuridão aumentava devido à não presença da pouca iluminação da luz, ou seja, estava breu. Foi aí então que aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não esquecerei, e por toda a minha vida, mesmo tendo hoje 93 anos de idade, né? Ou seja, que ele não ia esquecer, nunca esqueceu, mesmo tendo 93 anos de idade, ou seja, isso era algo que aconteceu porque ele era novo. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de gravetos se quebrando e em seguida algum tipo de gruído, um ruído, alguma coisa, né? Eu me arrepiei todo. Parabéns, porque você não cagou nas calças. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando e lentamente demos mais alguns passos bem lentos e com cuidado em direção aos sons. Esses eram machos mesmo. E você estava observando que eles estavam indo longe. Tá indo longe, eu sei. Esses eram machos, porque, olha só, ficou arrepiado. Ficamos observando e lentamente demos alguns passos bem lentos e com cuidado em direção ao som. Tá só. Quer dizer, tá nervoso. A reação só assim, vamos sair daqui. O que é aquilo ali? Os caras, não, vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho no som, só. E você só vamos lá ver o que é. Vamos lá. Esse lampião ilumina, que é uma maravilha, ainda mais tocha, né? E eu sei lá no lugar onde estava tendo barulho, estava indo lá. Aí você tá indo lá só, vamos fulano. Vamos, minhas pernas tá tremendo aqui, cara, tô travado. Anda, rapaz, vamos devagarzinho, vamos grudado um no outro. Então vamos. Aí eles foram. Foi quando, olhando para a escuridão da mata, com auxílio das tochas e lampiões, e apenas alguns metros à frente foi que vimos aquilo. Tinha os olhos
vermelhos, parecendo acesos, né? Que tinha luzes vermelhos acesos. Parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas, né? Imagina você andando num matinho aí perto da sua casa, você vê um jacaré correndo. Tem perto uns lagartos, né? Que eles correm, né? Tem uns que correm a pé, mas correm, não fica andando. Aí continua. Aí fala. Tinha os olhos vermelhos parecendo acesos, né? Aí você fala, pô, não, mas isso é normal. Alguns animais na mata, seus olhos ficam acesos, mas ali tava o breu, né? Não poderia ser a tocha causando um reflexo no olho de um bicho, que poderia ser um animal inusitado, né? Tudo bem, olha só, vamos chegar mais para frente. Tinha os olhos vermelhos parecendo acesos, Se você iluminar vou falar na linguagem atual, com lanterna no olho de alguns animais, também parece que tá assim, duas bolinhas ali. Quem mora em mata sabe disso. Mas aí, tudo bem. Mas tinha os olhos vermelhos parecendo acesos, parecia um lagarto apoiado em duas pernas, né? Aí que vem o problema, né? Tinha aproximadamente de 2 metros a 2,5 metros de altura. Aí classifica. Aí não tem como você colocar um animal, né? Você vai falar com um jacaré de 2,5 metros de altura, tá andando em pé no meio da mata? Aí não tem nem como. Aí já começa a dar um indício, né? De serem que um ser reptiliano, alienígena reptiliano. Então parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas. Tinha aproximadamente de 2 metros a 2,5 metros de altura. Era alto para chuchu. Seu corpo parecia como de um jacaré, só que mais liso, parecendo úmido. Suas mãos ou patas tinham garras enormes e seus dentes pareciam com aqueles de dinossauros de filmes, pontudos e afiados, né? Aí o que acontece? Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro. Quando eu ouço essa palavra urro, de que eu me lembro? Do desenho do Shrek. Que o Shrek tá lá naquela parte, tem um moleque que fala assim, pai, pede pra fazer o urro. Aí faz o urro, e o Shrek tá ficando nervoso e ele, faz o urro. Pai, ele não quer fazer o urro. E o Shrek tá lá assim, ficando nervoso, faz o urro. Aí de repente o Shrek faz o urro lá, que todo mundo fala assim, né? Fala que é tão assustador que todo mundo bate palma. Então, parece, né? Quando eu ouço o urro, eu me lembro de Shrek. Não tem como tirar isso da minha mente. Aí o que acontece? Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro tão forte que quase fiquei surdo, né? Imagina, você quase ficar surdo, você imagina que o barulho que não era na floresta. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos. A mente bugou, né? Ficou assim, ó. Isso assim, ó. Por quê? Eu tinha desmaiado. É porque não é comum aí. Né? Você chega no meio da mata. Aí você vê um jacaré de 2,5 metros de altura. Com o olho parecendo que tá pegando fogo, aceso. Né? Ele olha pra você, abre aquele bocão e dá um grito que quase todo mundo fica surdo. Seu cérebro faz só. Dá uma travada, fica assim, ó. Né, Karma? Aí você... ai, meu Deus, corre, né? O cérebro, seu cérebro tá parecendo cilindro de carro, né? Da adrenalina. Aí na hora que ele faz, aí você trava. Aí faz, você corre, vai desse jeito. Então, ele fala, né? Quando nos separamos com a criatura, ela nos encarou, deu um urro tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos, acredito eu, de tanto medo, pavor mesmo, né? Ficaram paralisados, todos nós ficamos. Todos nós ficamos paralisados.
Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle, né? Ela se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas. Nós nos pés desaparecendo na mata. Ou seja, presta atenção. Ela se virou, né? Quando todos nós ficamos paralisados. Quando meu pai conseguiu reagir, ele apontou a arma e foi na direção. E ela se virou e deu um salto, né? Tão grande que parecia que tinha molas nos pés, desaparecendo na mata. Mata fechada, um breu. Meu pai, meu tio, seu João atiraram várias vezes em direção. Eu já tava. Não tava nem pensando mais. Então eu só queria mandar tiro pro rumo. Mas com certeza erraram. Pois com a velocidade que ela desapareceu, não daria para acertá-la. Tipo um predador, imagina que, né? E aí o cara mete bala na direção. Então, ficamos sem falar por algum tempo e eu comecei a chorar, né? Aí o homem tava assim, provavelmente, meu Deus do céu, o que era aquilo que tava em estado de choque. Pessoa mateira, que mora em fazenda, mora em roça há muitos anos. Os caras são machos demais, eles vão pra cima, né? E pelo relato, vocês percebam que o pai dele era bem ignorantão mesmo, ia pra cima. Então, um homem bem valente, né? Dava tapa em onça. E o que acontece? Para um homem desse ficar igual no caso aqui, ficamos sem falar por algum tempo, ou seja, estava em estado de choque, né? E ele, criança, começou a chorar. Eu vi o capeta, meu Deus. E o pai e os outros assim, pensando o que, né? Tipo assim, a mente bugando, tentando entender dentro da nossa realidade pela qual nós nascemos e somos introduzidos, que experiência, que será aquele que eles haviam tido a experiência de ver? Porque um homem mais maduro, um homem mais adulto, com a vivência, experiência de mata, roça, fazenda, ele já tem uma grande carga de experiência de vida. Então isso para ele, para chegar no momento e falar, pô, o que era aquilo, né? Com tudo que eu já vivi na minha vida, que eu já passei de risco, que eu aprendi e eu não consigo entender. Ele estava em choque, em estado de choque, tentando compreender, e o moleque não tem experiência de vida nem nada, porque não tinha nem base para tentar analisar nada. Para ele viu o capeta naquela hora. Não, e detalhe, o pai dele viu 2 vezes. O pai dele viu 2 vezes. O cara era macho mesmo. E ele foi atrás, né? Isso, esse é macho, com um M maiúsculo. Ou não, com todas as letras maiúsculas. Mas, continuando. Ficamos sem falar por algum tempo e eu comecei a chorar. É vergonhoso, eu sei. Não é vergonhoso, não. Não é vergonhoso, não. Depois eu falo porque não é vergonhoso. Mas não pude evitar. Então, meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa. Com toda a experiência dele, ele entendeu. Isso aqui não é para nós, não. Vamos embora. Pois, segundo ele, em suas crenças, aquilo não deveria ser desse mundo. Olha a consciência dele. Voltamos rapidamente para casa. Rapidamente, deve ter voltado igual o Fórmula 1. Deve ter atropelado até a onça. Todos em pânico. A cena foi tão aterrorizante, justifica, que até seu João passou o resto da noite em casa com medo de voltar para o seu... Ô, compadre, eu tô com umas dores na barriga e nem casa tem papel higiênico, não. Será que eu posso dormir aqui? Porque... Fala, João, você tá morrendo de medo. Você não quer ir embora pra sua casa, você tá com medo do bicho te pegar lá, não é? Ô, compadre, faz isso não, deixa eu dormir aqui, só hoje. Tá bom, ô, compadre, eu te adoro demais. Você tá doido, né? Então, continuando. Voltamos rapidamente para casa em pânico, né? Tipo um Fórmula 1.
A cena foi aterrorizante que até o Sr. João passa o resto da noite em nossa casa, com medo de voltar para seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Fala, você estava com ele, né? Agora você está sozinho agora, né? Você atirou em mim? Vem cá que eu vou fazer um espetinho de você. Né? Então ele ficou na casa do pai do rapaz, da quem fez o relato. Nós contamos para a nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Eu imagino da forma que eles tenham contado para ela e ela sentiu aquela energia. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido. Rapaz do céu, a gente foi lá na mata, a gente viu um jacaré de 2 metros de altura, olhou para nós com o olho vermelho aceso e deu um grito lá na floresta, lá, e saiu pulando assim, que parecia tinha mola nos pés. Fulano, os caras mentem mais, cara. Se mente demais, né? Aí já vem outros rapazes, você viu, foi o capeta. Você viu, foi o demo. Você viu, foi uma assombração. Que isso, rapaz, a assombração tá andando aqui pelas nossas regiões. E aí, continuando. Então, assim, todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam e outros tinham as mais diversas teorias. A imaginação alheia vai a 1000 por hora, dizendo que poderia ser até o próprio demo que estava na floresta. Passado algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto no nosso pasto e havia algum tempo depois, mais um no sítio do Sr. João. Ou seja, os seres, as criaturas estavam o quê? Ainda operando naquela região. Passado algumas... Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele é esperto, ele é bobo. Né? Ele só olhava o que havia acontecido e baixava a cabeça, balançando para um lado para o outro. Ou seja, o que eu posso fazer? Né? Em outras noites ao longo ouvimos um tipo de urro vindo da floresta e ficávamos imaginando que deveria ser essa estranha criatura que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. Se cessou. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurado outro local para habitar. Isso nunca saberemos, é verdade, né? Meu pai e o Sr. João evitavam falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Olha só o trauma psicológico dessa experiência. Eu acredito que eu fui o mais afetado com tudo aquilo porque era novinho, era jovem. Tive pesadelos por vários meses. Tinha pânico de chegar perto da floresta, algo muito comum. Eu não posso simplesmente apagar da minha mente. A visão foi algo tão marcante que ele não conseguiu mais apagar da mente. Mexeu com ele. Mexeu. Agora, o que será aquela estranha criatura enorme com olhos vermelhos e corpo de jacaré? De onde veio e o que queria e para onde foi? Jamais saberemos. O que eu sei com certeza é que neste mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe e pode estar mais perto do que nós possamos imaginar. E isso é verdade. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês analisem com tudo que eu já passei até agora para vocês. Deixa eu dar mais uma olhada aqui na goela, aqui, que a garganta tá coçando. Aí o B parece que tá enforcando aqui. Ai. Vamos lá. Todas as características, vamos falar sério agora. Todas as características nos levam a crer, a deduzir que era um reptiliano. Os reptilianos já está mais do que provado, já está mais que comprovado que eles existem. Pessoas ao redor do mundo inteiro fazem pesquisas, denunciam, passam por experiências com eles, denunciam. Tudo bem? Tranquilo.
A narrativa, a descrição da criatura é uma descrição característica perfeita de um reptiliano. E os reptilianos, eles têm olhos vermelhos, na sua maioria. Reptilianos e draconianos têm olhos vermelhos, com uma fenda preta, e seus olhos são como se fossem incandescentes, né? Incandescente é aquela... Quando você põe... Você vai assistir aquele filme medieval, a pessoa tá ali fazendo uma espada, então ela tá ali na fornalha, batendo, e o aço fica até vermelho, brilhante, né? É incandescente. Então eles ficam com os olhos incandescentes, como se estivessem iluminados, com uma fenda. Geralmente, existem reptilianos também com olhos amarelos, com a fenda. Mas a maioria são olhos vermelhos com fenda. Esses olhos brilham. Os amarelos também, eles brilham. Como se estivesse aceso, fosse uma luz. E o reptiliano, ele não pisca, tá? Ele não pisca, né? Ele fica o tempo todo estático. Ele não pisca. Então ele fica o tempo todo estático ali, te observando. Agora o seguinte, eu sempre afirmo, eu já tive muito contato com os reptilianos, brincadeira à parte, igual eu falei da floresta, eu não ia, né? Você tá louco, são homens demais. Para quem conhece o Chamados a Despertar desde o começo nos vídeos, eu sempre digo que eu vim diferente, porque eu vim para viver duas realidades que não é comum para as pessoas. Eu vim e desde criança tive que aprender a lidar com seres das mais diferentes fisionomias e aspectos que pelas quais a maioria das pessoas, entre aspas, normais, consideradas pelo mundo e a sociedade, não tinham condições psicológicas para, a primeiro momento, lidar com elas. Tudo bem até então. Eu tenho contatos e já estive tanto no astral quanto fisicamente. Tá? Eu já estive tanto no astral com eles, demais, mas incontáveis vezes com draconianos e reptilianos, quanto também já estive fisicamente e pude tocar neles e conversar com eles. Mas são muito raros esses momentos em que eu passei. Salvo que no plano astral isso é comum, toda vez que eu estou no astral eu estou com eles. Se você generalizar que todo reptiliano ele é mau, ele é hostil, que ele quer destruir a humanidade, você é ignorante. Você é ignorante e você é burro. Da mesma forma que você falar que todos os Greys querem prejudicar a humanidade, você também é ignorante e burro. Você tem que entender que em todas as civilizações, seres, embora alguns defendam, não existe a dualidade. Existe a dualidade sim no universo. Esse papo que não existe a dualidade, isso é coisa do sistema aqui. São dos seres que estão aqui para enganar as pessoas. Existe sim. Então, tem aqueles que não querem mal para a humanidade, não querem nada com a gente. Nada. Sabe por que nós não significamos nada para eles? Tem esses. Tem alguns que não acham certo com o que os dominadores fazem e querem lutar e nos ajudar. E tem a grande maioria que reina neste mundo, que são aqueles que dominam e controlam tudo isso. Nosso planeta é um planeta denso, cheio de seres hostis. Vamos fazer uma análise. Vocês acreditam que esses reptilianos porque por algum motivo eles estavam ali tirando a vida dos animais para retirada do sangue, para algum processamento, seja talvez em uma base temporária no meio da mata, ou dentro de uma montanha, ou em alguma nave aportada, né, parada ali naquelas regiões. Então eles poderiam estar temporariamente de passagem naquela região, volto a dizer, talvez com uma base, talvez com uma nave naquela região, bem distante do contato humano. Então, bem lá dentro da mata fechada, tá? Tanto que eles se arriscaram demais, eles tiveram muito mais perigos
com os animais da mata fechada, serpentes, sucuris, diversos nomes aí. As onças, principalmente, nem se fala com onças do que com a criatura. Por quê? A criatura nos indica que ela não queria fazer mal para eles. De forma nenhuma. Tanto que ela estava pegando os animais. Porque o ser extraterrestre alienígena, como nós somos uma raça, que nós estamos no planeta Terra, e nós não somos uma raça, digamos assim, constituída. Ninguém fala assim, é os humanos terráqueos. Não, fala aqueles que estão lá presos. Entendeu? São os que estão ali sendo abusados, os escravos dos draco-reptilianos, o grande senhor dragão vermelho. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Entendam. Se fossem seres hostis, teriam matado a todos. Teriam matado. A primeira vez que o pai do menino teve contato, ou do rapaz ou adolescente, ele teria sido morto. Por ter presenciado, testemunhado a presença dele. Tudo bem. Ele se mostrou de uma forma tipo assim, olha, nessa região onde eu estou, não venha. Ele já se mostrou para dar um indício, tipo assim, não venha onde eu estou. Eu estou aqui, olha como eu sou. Então, daqui para lá, você não vai. Para ele ter medo já. Para ele entender que não era para ele ir avançar, ter curiosidade de saber quem eram. Beleza. Fez apenas uma demonstração, se mostrou e foi embora. Se fosse hostil, teriam matado. Tranquilamente. E eu vou dizer para vocês, tiro de espingarda, metralhadora, revólver, não mata reptiliano não. Draconiano não. A coraça dos bichos são bem resistentes. Isso aí não é nem arranha. Presta atenção. Tudo bem. Então, o ser alienígena, qualquer um, ele não reconhece o ser humano como uma raça constituída. Então, ele falou assim, vou pegar os animais, eu preciso, por talvez algum experimento, por alguma coisa que eles tinham que fazer em alguma região ali, entre aspas, próxima. Tranquilo. Faziam longe da presença do olhar humano, preservando o ser humano de constatar a presença deles, de uma certa forma até preservando o psicológico do ser humano. Então fazia ali escondido, justamente até para preservar o psicológico do ser humano, pois se o ser humano visse, iria ter dificuldades para lidar com aquilo. Tudo bem. O ser humano, infelizmente é assim. Esse planeta não é nosso. Tudo que tem nessa dimensão não é nosso. Nem esses corpos, nem esse corpo que eu estou vestindo agora, porque quem vos fala é o meu espírito. O corpo apenas está emitindo ondas sonoras através aqui de todo o meu sistema de fala, e vocês me ouvem, mas se meu espírito sair, é um boneco. É igual você vai no velório, você vê um cadáver, ele fala, é um boneco. Não parece, é uma coisa, é um boneco. Entenderam? Tudo bem. Aqui nada é nosso, tá? Então se você é materialista, se você gosta aí de achar que é o bambambam, você, bosta nenhuma. Tranquilo. Quer ser melhor do que todo mundo? Vai esquecendo. Você vai morrer, nem seu corpo você leva. Seu espírito vai embora e às vezes em maus bocados. Mas aí, o ser humano, o homem, dentro da sua ignorância e também, na sua revolta, do seu prejuízo, dentro da sua cabeça, ele foi em busca, tentar encontrar algo. E qual foi a base de referência que ele teve? A partir daquele local onde ele fez o primeiro avistamento do ser. Que o ser se mostrou para ele e falou, olha, tipo assim, eu não sou humano. Não venha atrás de mim, eu não queira saber quem eu sou. Tudo bem. E ele deu tiro, o ser deu um salto, pode ter ido... Ou seja, eles são seres que estão infinitamente acima de nossa condição biológica, podemos dizer assim. Então eles foram mais além na mata fechada, como é a narrativa,
Eles foram muito mais além. Eles foram até, como diz num trilheiro lá, que vocês percebam que era abandonado, ou seja, não tinha atividade ou passagem de humanos por aquela região. Era um lugar bem isolado. Eles se aventuraram, se arriscaram indo muito adentro. E acredite, eles estavam sendo observados, não é só por um não, por vários, viu? Eles estavam sendo observados, eles estavam estudando eles para entender se eles teriam condição de chegar até eles. Uma base temporária, numa montanha, ou numa mata, ou uma nave espacial, né, aterrissada ali perto. Então eles começaram a estudar até onde seria a audácia que eles teriam coragem de ir. E os seres ficaram avistando eles ali. Poderiam muito bem ter matado eles, poderiam ter tirado a vida deles. Assim, ó, no estalar de dedos. No escuro, né? No escuro. Poderiam ter sumido com eles. Quantos seres humanos nos desaparecem aí? Então, eles escutavam barulhos, gruído, né? Vou assustar eles aqui, perem só um pouquinho. Está pertinho, peraí. Aí os caras falam, ai, você escutou isso? Eu escutei. E o seres só faz você ir agora. Só no pensamento, o outro. Meio que, né? Tentando afastá-los. E eles foram longe. E eles, né? Vamos embora, nós é ignorante, nós vamos buscar mesmo. Nós vamos buscar. E o ser percebendo que talvez eles poderiam se aproximar e tipo assim, ir aonde jamais poderia ir. Saindo dos limites aonde o homem tem que ficar e adentrando os limites do proibido. Então o ser se mostra para eles, mas ele se mostrou bonito. Fala, agora vocês veem como é que eu sou. Pera aí. Vou fazer até um muque aqui, assim, ó. Vou fazer um mucão aqui para vocês. Eu vou abrir minha boca. Vou acender meus olhos até mais forte. Vou dar uma de lado assim, ó. E aí? Né? Agora eu vou fechar com chave de 6 e me vira direitinho como é que eu sou agora, né? Com minhas garras. Agora eu vou fechar com chave final. E o tipo assim, agora vocês não voltam que mais não. Fez pra dar medo. E ele fez pra causar pavor mesmo, assim. Uma coisa monstruosa. E tipo assim, esse é o último aviso que nós damos. Não se aproximem dessa região. E eles, ó, cascou fora. Percebam que eles não queriam o mal deles. Não queria matá-los ou prejudicá-los. Apenas queria que eles respeitassem aqueles limites que eles temporariamente estavam usando. Pô, Marcelo, você fala em respeitar limite, mas estava comendo os gados dos fazendeiros. E quem disse que isso aqui é nosso, meus amigos? Seres alienígenas não reconhecem isso não. Ou qualquer tipo de ser. Então seus bens que você possui, que você materializa, vai esquecendo. Quando você morrer, vai ficar aqui. Entendeu? Você vai embora sozinho. Mas voltando ao raciocínio, aí foi tipo assim, agora eu vou passar um aperto neles para eles não voltarem mais. Não voltarem mais. E eles foram embora. Tanto que deu certo, que pelo relato, eles precisavam, talvez, ainda continuar extraindo o sangue desses animais. E não é vampiro não, porque o pessoal pensa, então eles meteram os dentão lá no bicho, sugando igual chupando canudinho. Não, reptiliano não faz isso. Reptiliano, isso é imaginação fértil. Provavelmente por algum equipamento, vamos ser mais claros, algum equipamento cirúrgico, né? Um equipamento que proporcionava a eles o quê? Ter uma palavra sumiu agora na minha cabeça. Solução. Não,
ter tipo uma operação, entendeu? Procedimento, plim, cérebro voltou a funcionar. Procedimento, beleza, tranquilo. E o que acontece? Após o que eles precisavam fazer, eles foram embora. E o ser humano, o homem, entendeu que, tipo assim, eles me deram um aviso, eu entendi. Não devo me aproximar daquela região ou ir atrás deles. Então vocês percebam que eles não eram hostis. Eles precisavam dos animais para alguma coisa maior. Mas que, para vocês perceberem, eles pouparam os humanos. Quando eles não se mostram, eles estão poupando os humanos. Por quê? Porque naquela época, é o que acontece? Não tinha internet, não tinha televisão, creio eu. Mal tinha rádio. Então, assim, você falar uma história dessa, o povo ria da sua cara, te chamar de doido, debochar de você e te ridicularizar. Tá bom? Então vocês percebam que esses reptilianos não são os hostis. Não são aqueles que querem matar, que vão, sacrificam humanos, crianças, igual os que estão lá, a realeza europeia, que estão lá por trás do governo oculto. Esses são diferentes. Assista aqui no Chamado a Despertar o vídeo sobre a Intraterra. Eu falo disso. Civilizações que estão aqui, que eles são indiferentes com a nossa situação. Eles não querem se envolver. Os seres reptilianos dão a eles entrada e passagem. Por quê? São reptilianos. Então, assim, deixe cada um respeite seu espaço. Pode vir. Para não ter confusão. Um respeita o outro. Mais de uma passagem, eles vão embora. Então seria mais ou menos aquele exemplo, né? Vamos pegar nós humanos. Temos aqueles humanos que, às vezes, o seu vizinho é mau pra danar. E você não é. E vocês moram no mesmo lugar. Porque são humanos. São brasileiros, vamos dizer assim. Onde quer que você esteja. Ele faz as coisas dele, você faz a sua de boa. Uma hora ele muda, ele vai embora para outro lugar. Ou você vai mudar, vai embora para outro lugar. Mais ou menos assim. E você perceba que eles não se mostraram, justamente até para não traumatizar psicologicamente as pessoas, mas eles teve que se mostrar, primeiramente para o pai do rapaz, dando um primeiro advertência e aviso. Olha, eu sou isso, é o que estou fazendo, fica quieto. Não venha atrás porque eu vou para lá. Mas o ser humano, na sua audácia, foi a um território que talvez foi o limite dos limites. Ali eles tiveram que ser mais enérgicos. Mas poderiam muito bem ter matado eles e acabava o problema. Mas não quiseram fazer mal para eles. Vocês entenderam? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você faça uma reflexão, uma análise, para que você pense, repense, tire suas conclusões, ouça quantas vezes achar melhor, pensa, pare, pense, reflita e analisa, e tire suas conclusões e não vai como Maria vai nas outras, né? Tem o reptiliano, todo não presta, é tudo vagabundo, tudo mal, come pessoas, os gays não prestam, e tem a Liga da Justiça, que são os heróis. Não. Pensa, analisa. Analisa os fatos desta experiência. Tá bom? Como ela foi narrada. Tire suas próprias conclusões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu joinha. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela atenção. As pessoas que são nossos amigos, que estão sempre aí nos apoiando. Um forte abraço, um grande beijo meu, da Fabiana, nossa família. Um beijo a todos. Fabiana, manda um abraço para os nossos amigos. Beijo, pessoal. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem todos em paz. Contem sempre com a gente. Tchau.